Olá a todos, sejam bem-vindos. A gente sabe que a ciência tem uma importância muito grande para transformar as sociedades, para transformar a vida das pessoas, e é muito difícil fazer ciência, é muito trabalhoso, porque exige uma rigorosidade muito grande na prática do cientista, no fazer da ciência. Então, é muito importante valorizar a ciência e ainda existe um outro aspecto tão importante quanto o fazer científico, é comunicar a ciência, para que ela chegue até as pessoas. Então, o objetivo meu neste momento é trazer um pouco da comunicação da ciência que eu fiz na minha tese de doutorado, a pesquisa que eu desenvolvi. Então, é compartilhar um pouquinho desse trabalho que foi desenvolvido ao longo de anos, que me exigiu muito e que traz contribuições que eu acredito que sejam relevantes tanto para educadores, quanto para cientistas em geral, quanto para pessoas que estão preocupadas com o momento que estamos vivendo, com as crises que estamos vivendo, inclusive a crise existencial do quem sou eu, e de como podemos compreender a educação de outras perspectivas, que não essa perspectiva de sentar os alunos numa sala em fileiras e fazer com que eles fiquem ali decorando coisas, colocando na prova e esquecendo logo em seguida, neste modelo muito centrado no professor e no livro, em que o professor vivencia praticamente um monólogo eterno dentro de sala de aula. As crises da sociedade têm uma conexão direta com a educação. A educação é consequência dessas crises e também causa dessas crises. Então, a minha tese, ela tem o nome de Travessias e Silêncio, uma autobiografia fenomenológica do caminhar. Eu investiguei as longas caminhadas e os aprendizados que advêm dela, mas não somente isso, né? É uma tese que traz contribuições em geral, em outras áreas também, no sentido de mostrar que é possível pensar novas formas do fazer educativo e até mesmo do fazer científico. Eu tive a honra e o privilégio de ser orientado pela professora doutora Michele Sato, que é uma referência na educação ambiental no Brasil, na América e muitos lugares do mundo também a utilizam como uma referência nessa educação ambiental tão sensível às questões ambientais, às questões sociais, uma educação ambiental problematizadora, politizada, no sentido de definir exatamente com transparência de onde vêm os nossos maiores problemas e como a gente pode pensar transformações na sociedade e na vida das pessoas. Aprendi muito com ela, tenho uma gratidão enorme pelo tanto que eu aprendi com ela, pude dialogar. Através da professora, eu fiz parte de um grupo chamado GEPEA, que é uma grande referência na educação ambiental, também brasileira, latino-americana, que é um grupo de pesquisadores que trabalham muito coletivamente. Então, a gente participa uns das pesquisas dos outros e a gente aprende muito com isso, fazendo parte efetivamente da pesquisa do colega e, ao mesmo tempo, o colega contribuindo dentro da sua pesquisa. Também fui orientado pela professora doutora Araceli Passos, da Universidade da Coruña, na Espanha, que mais para frente fala um pouco mais, mas que foi muito, muito importante para os resultados dessa pesquisa. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação semelhante ao dia da tese, mas uma apresentação não tão formal quanto no dia da defesa dessa pesquisa, que foi em fevereiro de 2019. Então, a gente vai percorrer mais ou menos este caminho, o caminho tradicional de uma apresentação de uma investigação científica, de trazer um pouco do contexto, dos objetivos da pesquisa, depois as questões metodológicas, que são fundamentais para verificar se uma pesquisa tem qualidade, se ela tem bons fundamentos,
enfim, falaremos dessa educação ambiental do caminhar, de uma perspectiva fenomenológica, entre outros resultados que nós conseguimos nessa pesquisa. Muito bem, chegando ao nosso contexto, eu trago aqui já uma frase da Carta da Terra, que é um documento muito importante que a humanidade fez e que aponta possibilidades de criações de sociedades sustentáveis, de uma nova ética possível. E em seu preâmbulo, a Carta da Terra traz um diagnóstico da nossa situação atual, e ela diz: os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, esgotamento dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas, os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e a diferença entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causas de grandes sofrimentos. Isso está no preâmbulo da Carta da Terra e já traz um grande diagnóstico de que estamos passando por uma grande crise social e ambiental. Essas crises são intimamente conectadas porque elas têm uma causa só, que é a sociedade do progresso. Essa sociedade que prevê que a nossa felicidade advém da produção em excesso, do consumo em excesso, e é uma sociedade que não, nos coloca em marcha a esse ideal de felicidade que é produzir e consumir. E aí nos coloca também numa vida de muita velocidade, de muitos afazeres, e uma vida, às vezes, que a gente acaba se desconectando de nossas vontades profundas, de nossas intuições, de nossos talentos, de nossas vocações. Fato é que o momento que a gente vive é um momento de crises em todo o planeta Terra, e as crises ambientais, sociais, crise da democracia, essas crises estão todas interconectadas. E aqui a gente também compreende que há uma crise existencial, que é uma crise de valores. E aí eu trago aqui Erich Fromm, e a gente concorda com ele, consideramos que o sofrimento humano advém também de um alheamento de si, do seu semelhante e da natureza. Há um certo afastamento de nós mesmos, do outro e do lugar que a gente vive. E esse afastamento existe porque a gente está engajado nessa sociedade do progresso, correndo para cima e para baixo, batendo metas, ou simplesmente buscando o pão de cada dia para sobreviver. Mas, em geral, somos um pouco automatizados, bastante automatizados, vivemos a 100 por hora e vivemos inundados de informação, e o mundo é muito barulhento. E aí as vozes do mundo falam muito alto, a voz do trabalho, a voz do cuidado da família, a voz da publicidade, a voz da internet, e aí a gente acaba com essa velocidade toda e essa necessidade toda de sobrevivência nessa sociedade do progresso, a gente acaba se desconectando do nosso interior, de sonhos, de vontades, de vocações, de inteligências. E aí existe, então, uma grande crise existencial nesse momento do quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, para onde que eu vou. E é claro que a educação tem uma relação direta com essa crise existencial. Como disse brevemente anteriormente, a educação ela é consequência dessa crise, porque ela sofre com todas essas crises que eu já relatei. A sala de aula é um espelho da sociedade, mas, no entanto, ela não é só consequência, ela também causa dessas crises, porque esse modelo de educação que coloca um falando, 40 ouvindo, passivamente, reproduzindo conteúdos, livros, e o professor na prova, e depois esquecendo logo em seguida, uma educação que fecha os estudantes dentro da sala de aula, de salas de aulas cinzas, quadradas, chatas, mal cheirosas, isoladas do mundo, é uma educação que forma um ser humano que não tem conexão consigo mesmo, porque ele não tem tempo para pensar sobre si mesmo nessa educação, é um ser humano desconectado do mundo, porque ele está ali pensando sobre o mundo através de livros e através de conteúdos, principalmente,
e é um ser humano também desconectado da própria natureza, porque a educação não trabalha muito essa relação ser humano-natureza. E aí, diante deste contexto, o nosso objetivo foi interpretar fenomenologicamente as experiências e os aprendizados de caminhantes em longas travessias, em 2 territórios, na Serra do Espinhaço, Minas Gerais, Brasil, no Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Eu já detalho um pouco mais isso. Mas antes é preciso dizer que, então, não é uma tese sobre caminhadas. O Júlio não é aquele cara que fez uma pesquisa sobre caminhadas, né? A pesquisa ela vai numa linha mais profunda, tanto filosófica, quanto científica, quanto pedagógica, no sentido de que é possível olhares pedagógicos que rompam com esse modelo cartesiano de sala de aula, com essa pedagogia tradicional, e que que proporcionem experiências profundas a quem participa dessas, por exemplo, dessas caminhadas, e podem transformar suas vidas e transformar as sociedades a partir dessas experiências. Então, essa tese ela pode ser interessante para cientistas, porque ela traz essa perspectiva fenomenológica do fazer científico, do pensar filosófico. Ela também contribui muito com educadores, porque a sala de aula está sempre acelerada neste modelo do monólogo eterno, e aí uma tese que faz o educador refletir sobre a necessidade de se integrar no mundo, sobre a necessidade de desacelerar o conteudismo para a vivência de experiências mais transformadoras, e é uma tese também que pode contribuir com as pessoas em geral, que estão vivendo esse adoecimento da alma, esse certo adoecimento da alma, essa crise existencial, e querem buscar novos caminhos diante dessa crise existencial e das diversas crises que vivenciamos. Então, esse foi um pouquinho do nosso contexto, de como compreendemos o contexto que vivemos e do objetivo da nossa investigação. E aqui um pouco do nosso caminhar metodológico. Nós sabemos que uma boa pesquisa científica demanda um rigor muito grande. E foi assim que nós embarcamos nessa tese, no sentido de fazer uma autobiografia fenomenológica, ou seja, é uma tese escrita em vários momentos na primeira pessoa e na terceira pessoa, e eu sei que isso assusta a muitos cientistas, porque a ciência deveria buscar uma imparcialidade, um certo afastamento do fenômeno investigado, mas a fenomenologia ela nos traz exatamente essa reflexão de o quão é possível fazer esse afastamento, né? Mesmo nas pesquisas na física, já estão mostrando que o cientista, querendo ou não, ele participa dos seus resultados, ele influencia, seja pela escolha dos equipamentos, pela escolha de como ele vai interpretar aquilo ali. Então, fenomenologicamente, a gente compreende que o pesquisador ele tem uma relação direta com o pesquisado, com o fenômeno investigado. Mesmo assim, é possível que seja uma metodologia que haja rigor metodológico, né? Mesmo nessa perspectiva de aceitar um pouco mais o investigador dentro do fenômeno investigado. Então, aqui a gente buscou entrelaçar as próprias percepções dos fenômenos vividos com os relatos das entrevistas realizadas, que foram muitos, né? E eu tive como objetivo fazer fluir meus olhares enquanto pesquisador caminhante em imersão nas travessias para deixar emergir esse conjunto de ricas interpretações sobre as experiências. Então, a minha experiência, junto com o fenômeno investigado, dentro do fenômeno investigado, foi fundamental para os resultados aprofundados que conseguimos nessa pesquisa. E para isso, eu escrevi, seguindo uma tradição do GPEA, eu escrevi um capítulo da tese que é a minha biografia ecológica, um pouco sobre a minha própria vivência, para que o leitor, para que o cientista que vai dialogar com essa pesquisa compreenda
quem é o pesquisador e, portanto, a forma como ele influencia mais nos seus sujeitos de pesquisa e no fenômeno investigado, ou seja, trazendo transparência para dizer, olha, esse é um pouco do investigador e veja como ele influencia na sua pesquisa e nos seus próprios resultados. Mas essa transparência para trazer, digamos, uma honestidade científica no sentido de que realmente é impossível nos separar completamente dos nossos fenômenos investigados, mas precisamos fazer essa abordagem no fenômeno, primeiro, com muita intensidade, com muita vivência, e segundo, fazer esse exercício do distanciamento científico para fazer interpretações aprofundadas e interpretações que tragam contribuições relevantes para a ciência, para a filosofia e principalmente para a educação nesse caso. Então, eu coloco na minha biografia ecológica um pouco da minha formação, que tem a ver bastante com a minha família, que tinha como prioridade as viagens, né, a importância das viagens na formação humana, nos valores familiares, na compreensão do mundo, na compreensão da diversidade com o mundo. Também coloco na minha biografia a minha paixão e o meu compromisso com a educação. Desde cedo, eu sou um educador apaixonado pelo que faço, me sinto um privilegiado por poder ser professor, me sinto no lugar certo e na hora certa e aprendo muito com a minha profissão. A minha profissão é muito desafiante e ela me ensina muito. E é claro, também trago aqui os meus aprendizados dentro dessa educação ambiental politizada que o GPEA faz, liderado pela professora Michele, e que traz contribuições incríveis para o mundo, para a ciência, para as pessoas, para as sociedades. E aí, para aprofundar a pesquisa, para torná-la ainda de maior qualidade, busquei fazer o doutorado sanduíche, fiquei 10 meses na Universidade da Corunha, e fui lá co-orientado pela professora Araceli Passos, que foi fundamental para essa pesquisa, para a minha formação, porque ela trouxe olhares bastante interessantes sobre a educação, sobre o meu projeto, meu próprio fenômeno investigado, e a gente construiu uma relação de orientador orientando de muito diálogo. E é claro que ela contribuiu para proporcionar uma experiência cultural muito rica para mim e para minha família também, que foi junto nesse um ano que nós ficamos lá em Corunha, lá na Espanha. E é claro que eu pude enriquecer a pesquisa fazendo o caminho de Santiago de Compostela para entrevistar pessoas lá também. Já falo um pouco mais dessa experiência. Então, eu trago aqui uma frase do Thoreau. Thoreau, lá da Desobediência Civil, ele escreveu também bastante sobre o caminhar e a importância que o caminhar tem na formação humana, na formação dele, na formação política dele. E em um determinado momento ele diz: encontrei na vida somente uma ou duas pessoas que entendiam a arte de caminhar, ou seja, a arte de dar caminhadas e que tinham um talento especial para vaguear. Eu trago essa frase aqui para dizer que as minhas entrevistas foram feitas com pessoas que têm muita experiência em caminhada, porque é possível você ver uma pessoa que faz o caminho de Santiago pela primeira vez, nunca tinha caminhado, ela faz de 40 dias, e mesmo tendo uma experiência profunda, ela ainda não tem compreensões muito aprofundadas sobre o caminhar e as transformações que ele pode trazer na nossa vida, na nossa visão de mundo, e na sociedade. Então, eu busquei pessoas que tinham muita experiência de muitos anos, e oficialmente entraram na pesquisa 33 entrevistas, 18 na Serra do Espinhaço, de caminhadas que eu faço há muitos anos em Minas Gerais, e 15 no caminho de Santiago de Compostela. Aqui tem uma fotinha um pouco de alguns instrumentos que eu utilizei, como o gravador, a câmera e o meu diário de campo, que foi muito importante.
E aí a gente chega primeiro a essas experiências em Minas Gerais, essas travessias que a gente chama carinhosamente de Lubrina. Lubrina é a corruptela de neblina, segundo os moradores da Serra, e a gente faz essas caminhadas em julho, no inverno, e normalmente tem muita neblina, muita lubrina cobrindo essas serras todas. O Espinhaço, que é a maior cordilheira do Brasil, ela tem mais de 1.000 quilômetros, ela vai desde o centro de Minas Gerais ao centro do estado da Bahia. E cada ano é um trajeto, nessa imagem aqui a gente consegue ver o trajeto de vários anos, são caminhadas que duram aproximadamente 8 dias, entre 50 e 100 quilômetros, e é uma caminhada que proporciona uma imersão muito grande. Ao mesmo tempo que são 8 dias, parece que você está semanas longe do seu cotidiano, porque o caminhar na montanha demanda muito a sua presença, e vamos falar bastante disso, porque isso é uma questão central nessa investigação. Então, essas experiências eu comecei a fazer muito antes de pensar em pesquisar as caminhadas. Elas foram me transformando como pessoa, me ajudando a formar como educador, como humano, e alguns anos depois eu tive interesse em pesquisá-las formalmente nessa pesquisa. E aí, para aprofundar os resultados, como já disse anteriormente, fui para a Espanha e fiz o caminho de Santiago. Nós percorremos 500 quilômetros em 30 dias, desde Burgos a Santiago, no caminho francês. Fomos eu, minha esposa, a gente foi caminhando, e nossos 2 filhos, que na época tinham 9 anos, eles foram de bicicleta. E no caminho tem centenas, milhares de pessoas de todo o mundo caminhando, e as conversas são muito interessantes, porque o caminho engole as pessoas de uma certa forma, que a gente fica muito imerso na experiência. Então, a gente fala das dores na batata da perna, fala da serra que a gente acabou de subir, da comida muito saborosa que acabou de comer, e da bolha no pé, e o caminho engole de tal forma que as pessoas ficam muito imersas naquela experiência, e quando um caminhante pareia com o outro de velocidade, eles podem conversar por 3 horas, por 5 horas, por 3 dias, por 5 dias. Então, as entrevistas eram muito aprofundadas, assim como na Serra do Espinhaço, e trouxeram resultados bastante interessantes também lá na experiência do Caminho de Santiago, que é um pouco diferente. Na Serra do Espinhaço, uma imersão muito profunda na natureza, porque raramente a gente vê povoados, pessoas. No Caminho de Santiago, ela vai atravessando cidades, vai atravessando povoados, tem padarias o tempo todo, restaurantes o tempo todo, mas uma imersão também muito profunda e, claro, mais longa, né? Nós caminhamos por 30 dias, tem pessoas que caminham por 40 dias. E aí a gente já chega nos nossos resultados, e um primeiro resultado é essa educação ambiental do caminhar. Ou seja, existe um conjunto de aprendizados que as caminhadas nos trazem, que são aprendizados do nosso mundo interno, né? A gente passa muito tempo com a gente mesmo, e aprendizado do quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, quais são os rumos da minha vida, e aprendizados do mundo externo, desde os sabores do caminho, as texturas da trilha, aos sons das cidades, a paisagem, a biologia, a cultura, não é? Com as comidas, com o sotaque das pessoas, com os hábitos das pessoas ao longo do caminho, e aprendizados também politizados e problematizadores da realidade, como vamos mostrar logo a seguir. Então, de novo, a gente traz o Thoreau aqui, que ele diz: no alto de muitas colinas, posso ver a civilização e as casas do humano distante. O humano e seus negócios, a igreja, o Estado, a escola, o comércio, a indústria, a agricultura e até a política. E onde? Na montanha, né? Por consequência, não medra a política, que tanto se assemelha a fumo de charuto. Então, aqui ele está construindo um conjunto de críticas à sociedade, e dizendo a importância das caminhadas na formação dele e na formação humana, no sentido de fazer esse distanciamento da sociedade para pensar sobre ela, né, para se afastar
dela um pouco e para pensar sobre ela. Então, ele traz as caminhadas como possibilidades importantes assim na formação moral do ser humano e na visão crítica. É muito interessante as suas reflexões sobre as caminhadas. E aí, ao longo das caminhadas, ao longo dessas travessias, a gente, de novo, aprende muito sobre o mundo, inclusive sobre possibilidade de conflitos. Aqui, eu escrevo num determinado momento. Foi preciso caminhar pelas serras e vales, sentir as dores das picadas por muitos dias dos carrapatos, já explico melhor, bem como conversar com os moradores para conectar os pontos e descobrir as entrelinhas sobre uma questão de extrema relevância não só para a serra e seus moradores, mas que tem consequência para a sociedade e o próprio planeta. Ao longo do texto, eu vou trazendo histórias, causos e experiências para se conectarem com as questões teóricas, né, e com as interpretações que estamos fazendo dessa experiência. E esse caso aqui foi o seguinte, teve um ano que os caminhantes foram para uma determinada região na Serra do Espinhaço, chegaram para acampar e começaram a levar picadas de carrapato de todo tipo, e parecia que os carrapatos caíam do céu, da árvore, de tanto carrapato que tinha. E aí eles foram o resto da caminhada inteiro sentindo as dores daquelas picadas. Num outro ano, conversando com moradores da Serra, numa outra caminhada, ele nos disse que essa região, que é a região do Soberbo, onde tinha todos esses carrapatos, ela estava tentando, as pessoas que eram donas estavam tentando fechá-la, e aí colocaram porteiras, correntes, mas a comunidade que está acostumado a passar por ali há décadas e séculos, né, porque essas trilhas são muito mais antigas do que os tempos atuais, a comunidade resistiu a esse fechamento. Então, a forma com que o dono arrumou de manter turistas longe, pessoas da comunidade longe, foi através de deixar animais sem cuidado, cavalos sem cuidado, para realmente ter infestação de carrapato. E aí, algum tempo depois, descobrimos que o dono queria novamente fazer uma tentativa de mineração de diamante nessa região. E essa Serra do Espinhaço, nessa região, ela é patrimônio da Unesco, ela é reserva da Unesco, não, ela é reserva da biosfera, ou seja, ela tem uma importância ambiental e cultural muito grande, não só para Minas Gerais, mas também para o Brasil e para o mundo, né? Então, veja que o caminhar ao longo dos anos, o conversar com as pessoas e essa visão crítica foi fazendo com que a gente conectasse os pontos e entendendo essa trama específica, né, que imagina, a mineração pode afetar muito a região, trazer muitos impactos negativos. Depois disso, a mineração acabou não dando certo. Hoje, o local continua sendo um local de preservação, de acesso apenas para moradores e para turistas. É um lugar bastante isolado ali na Serra do Espinhaço. Então, as caminhadas, elas trazem aprendizados sobre a paisagem, a biologia, a cultura, etc., mas também aprendizados problematizadores, ou seja, que nos acrescentam também visão crítica sobre a sociedade que vivemos. E, é claro, esse diálogo entre culturas é muito forte, porque os caminhantes são muito bem recebidos por onde passam. As pessoas valorizam muito o esforço de atravessar longas paisagens, montanhas a pé. Então, os caminhantes são colocados para dentro. E nesse ponto, nós buscamos nossa inspiração em Geertz, que fala que esse diálogo entre culturas é, em nossa visão, terreno fértil para aprendizados. Aliás, essa é uma frase nossa, e mais para frente tem ali a citação do Geertz, que este diálogo entre culturas é, em nossa visão, um terreno fértil para aprendizado nessa educação ambiental do caminhar. Compreendemos que cultura não é algo a ser sistematizado e analisado. Agora, abre aspas, por Geertz, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. Então, nós trouxemos essa perspectiva mais interpretativa da cultura,
para mostrar como é que são intensos esses diálogos entre caminhantes e moradores da Serra. Então, no texto, a gente traz diversas experiências de intercâmbios culturais muito ricos entre caminhantes e moradores da Serra, assim como aponta um pouco essa foto, né, de um morador que estava fazendo ali um traslado ali de burro, carregando um conjunto de coisas e parou por alguns momentos para conversar, para mostrar caminhos, para perguntar nossa experiência e para compartilhar. E aí a gente trouxe aqui um pouco da nossa educação ambiental do caminhar e agora a gente chega numa parte mais fenomenológica da nossa pesquisa, que é esse reencontro no mundo. Ou seja, de uma perspectiva cartesiana, assim, de forma bem simplista, bem simplificada, Descartes dizia que a gente tinha que passar tudo pelo funil da dúvida para ver o que era verdade, o que sobrava como verdade. E nas suas reflexões ele foi passando tudo por esse funil da dúvida, questionando se ele podia verificar as coisas de fato, e ele chegou à conclusão que tudo que chegava a ele através dos cinco sentidos, o mundo que estava no seu entorno, não era exatamente o mundo, porque os cinco sentidos os sentidos fazem uma transformação do que vem do mundo. Então, de certa forma, ele chegou à conclusão que a única coisa que ele podia verificar mesmo eram os próprios pensamentos, e por isso o código famoso do penso, logo existo, criando ou propondo uma concepção de mundo em que o ser humano está isolado do mundo. O ser humano é uma unidade, principalmente um corpo que carrega pensamentos, né? E aí a gente vai em outras dicotomias, entre mente e corpo, humano e natureza, homem e mulher, e por aí vai. Mas a gente está com essa compreensão de mundo ainda muito intensa, né, na nossa sociedade, no nosso inconsciente, essa separação entre ser humano e natureza e essas outras dicotomias também. E a nossa educação, ela parte muito dessa premissa cartesiana, porque ela nos propõe a ficar fechados numa sala de aula, pensando sobre o mundo, né? Não no mundo, com as pessoas, mas através de livros e dos professores, a gente pensa sobre o mundo isolado do mundo. Então, por isso que a gente deu esse título de reencontro no mundo, no sentido de retornar o ato educativo, o ato filosófico, o ato científico para o mundo. E aí a nossa principal referência é o fenomenólogo Merleau-Ponty, que fala desse retorno ao mundo dos fenômenos, e aqui ele traz uma fala sobre né, a função da fenomenologia, que, segundo ele, consiste em reencontrar a experiência irrefletida no mundo para nela recolocar a atitude de verificação e as operações reflexivas, e para fazer aparecer a reflexão como uma das possibilidades do meu ser. Ou seja, não dá somente para pensar sobre o mundo, porque ele vai mostrando que a percepção é um ato completo, tanto de questões irrefletidas, como do pensamento sobre o mundo. Ele vai mostrando como é que há uma imbricação muito intensa entre o ser e o mundo, né? O mundo não termina na nossa epiderme, a gente é totalmente conectado ao mundo, de forma que o mundo coemerge junto com a gente. A gente se constrói a partir do mundo e o mundo se constrói a partir da gente. E essa compreensão fenomenológica nos fez percorrer esse caminho científico, de aceitar o olhar do pesquisador no pesquisado, no fenômeno pesquisado, e trazer, portanto, essas experiências aprofundadas que nós trazemos aqui. Mas fazemos essa reflexão ao longo de vários capítulos, no sentido de que tanto a ciência precisa fazer esse determinado retorno ao mundo dos fenômenos, como o próprio ato educativo. A própria educação também precisa pode se beneficiar dessa nova compreensão científica, filosófica,
para beneficiar as pessoas e a sociedade, né? Então, a gente traz aqui, nesse momento, uma frase da Michelle Sato, minha orientadora, que também faz reflexões profundas e importantes sobre a educação ambiental, a fenomenologia e outras questões também. E ela diz: a fenomenologia surgiu porque as estruturas cartesianas da ciência naturalista não bastavam para compreender o pensamento da humanidade. Por isso, pode parecer um paradoxo retomar o debate da natureza no complexo tecido da fenomenologia. Entretanto, é apenas mais uma janela que se abre ao mundo que traz contribuições significativas aos educadores ambientais. É importante isso porque não se trata aqui de dizer que há uma ciência mais certa que a outra, né? A ciência não é um grande navio navegando em direção ao desconhecido, mas mais um conjunto de barquinhos explorando o mundo do desconhecido, as reentrâncias, as entranhas, as reentrâncias do desconhecido, né? A ciência não é um bloco monolítico que concorda. A ciência vai se fazendo pelo antagonismo, pelo diálogo, pelo rigor metodológico, e várias visões científicas trazem diferentes contribuições. Então, é importante que a gente consiga trazer várias compreensões diferentes, filosóficas e científicas, para que o panorama geral da ciência vá avançando. Então, a fenomenologia ela traz contribuições bastante relevantes na nossa forma de ver o mundo, de fazer ciência e contribuições muito importantes para a educação também. E aí a gente traz aqui mais uma citação do Merleau-Ponty sobre a carne, sobre essa imbricação do eu, outro e o mundo, sobre o fato do mundo não acabar na epiderme da pessoa. Aqui eu trago uma foto de um caminhante com um cajado, e quando eu uso um cajado, o cajado já se torna meu próprio corpo, que eu vou sentir no mundo com o cajado, ele se torna, né, uma parte integrante da minha percepção e do meu corpo. A mesma coisa acontece com o carro e por aí vai. E o Merleau-Ponty diz que a carne é o meio caminho entre o indivíduo, espaço temporal e a ideia, espécie de princípio encarnado que importa um estilo de ser em todos os lugares onde se encontra uma parcela sua. Nesse sentido, a carne é um elemento do ser. Trata-se de uma filosofia bastante densa, bastante complexa, bastante aprofundada, diversos livros, de muito diálogo com outros filósofos. Então, não é uma ciência de fácil, não é uma filosofia de fácil compreensão, mas em linhas simplificadas, a fenomenologia traz essa necessidade de compreender essa imbricação entre o eu e o outro mundo, essa coemergência entre o eu e o outro mundo. E, claro, na área ambiental, isso é fundamental, né, para a gente buscar soluções para as questões ambientais e sociais e para as crises que vivenciamos, né? De um lado, nós temos essa visão cartesiana de isolamento do eu e do mundo, ou seja, eu estou aqui, o consumidor está aqui, a indústria está produzindo do outro lado da terra com trabalho escravo, e a gente não percebe muito bem as relações entre o meu consumo aqui, entre o trabalhador escravo, os impactos ambientais. Então, nesse momento que a gente está vivenciando, em particular, é muito importante que a gente vá compreendendo essas interdependências entre as pessoas e a natureza, para a gente ir compreendendo as nossas correlações com os problemas, para, claro, criar transformações positivas, né, na vida das pessoas e na sociedade. Bom, então esse foi um pouco sobre esse reencontro do mundo, importante tanto para a ciência, quanto para a educação, quanto para as próprias pessoas que vivem em cidades, em bolhas, né? As pessoas vivem nas suas casas, protegidas, vão ao trabalho de carro ou de ônibus, também bolhas, chegam no trabalho, ficam entre vidros, né? Então, as pessoas também estão vivendo nesse estilo de vida corrido, de muito barulho, de muita meta, de muita demanda, elas também estão vivendo com um isolamento da própria cidade, da própria natureza, e é interessante que a gente consiga ir aos poucos fazendo esse retorno ao mundo, esse retorno no mundo. E aí a gente chega
a uma questão central da nossa tese que contribui muito com todos hoje em dia, não só com a ciência, com a educação, mas com todos, que é o silêncio que a presença gera. Né? Então, a gente traz aqui, a atenção plena gera uma forma de presença. Pode ser compreendida como a capacidade de estar presente junto ao corpo, com a intencionalidade dos pensamentos. Não se trata, no entanto, de ausência de pensamentos, mas um estado que eles não estão no comando das sensações, das intenções e das emoções. Então, como eu disse brevemente, a gente vai vivendo a vida, ora muito ansioso, ora muito amedrontado, muito acelerado, a mente está sempre pensando em coisas que quer fazer, pensando no passado, como é que deveria ter reagido a uma determinada situação. A mente flutua muito entre o passado e o futuro, né? Toda essa ansiedade vivenciada pelas pessoas, níveis de depressão, de medo, etc. Isso é muito fruto do estilo de sociedade que temos, essa sociedade do progresso, da busca incessante pela produção e pelo consumo. Então, a gente fica muito ausente de nós mesmos, do nosso corpo. Raramente a gente tem tempo de fazer uma alimentação que não tem televisão, não tem celular tocando, não tem outras distrações, que a gente está prestando atenção na nossa comida, comendo com tranquilidade, absorvendo o sabor de cada alimento, ou seja, a gente está atento àquele presente momento. A gente tem raros momentos na nossa vida atual que gera presença. E a caminhada faz o seguinte, você começa a caminhar, no começo você ainda está até preocupado com questões que você deixou para trás, contas a pagar, o seu trabalho, o que você vai fazer no futuro, os projetos, existem essas preocupações, mas aos poucos o caminho ali de pedras vai chamando a sua atenção, porque senão você começa a tropeçar se você estiver muito distraído. Então você precisa ir desviando das pedras, aos poucos vem uma serra, e aí você precisa se concentrar em cada passo, morro acima, ajudar os músculos ali com bastante atenção, e aí quando você fica com muita fome, aí a alimentação é muito saborosa, porque você está com muita fome, e as paisagens te chamam a atenção, e aí você vai cada vez mais estando presente. E o mundo do cotidiano vai se apagando para você. E você vai aumentando gradualmente esta presença através das caminhadas. Isso tem um, um, um impacto muito grande na vida das pessoas. Aqui eu trago a frase, né, para complementar o que eu acabei de dizer, que as travessias exigem dos caminhantes essa atenção plena, esta presença do corpo, mente e paisagem, né, integrados. Seguramente entrar em uma gélida cachoeira do Espinhaço, no entardecer, é uma experiência em que a mente não pode estar ausente do corpo. Então, numa caminhada, você tem vários e vários momentos que demandam muito a sua atenção. O acender de uma fogueira, montar a barraca, caminhar, lidar com a mochila pesada, entrar numa cachoeira gelada, comer um alimento ali gostoso, bem cozinhado, bem feito, bem cozido. Então, em vários momentos essa presença é exigida. E o que acontece com essa presença é que a gente vai ficando com a gente mesmo e a gente passa a ter essa experiência interior bastante profunda também. O silêncio que a gente fala não é um silêncio da ausência de sons, ou um silêncio dos injustiçados, dos calados pelos vencedores da história, vamos dizer assim, um silêncio dos oprimidos, não. É um silêncio que é uma forma de perceber o mundo. E ao longo das caminhadas, a gente vai ficando cada vez mais presente e a gente vai adentrando círculos de silêncio interior e aumentando essa conexão com a gente mesmo. O Le Breton, ele foi muito importante nesse trabalho, ele traz reflexões incríveis sobre o corpo, sobre o silêncio, sobre as caminhadas, e ele nos diz, o silêncio nos dá, então, um intenso sentimento de existência, e marca aquele momento de desnudez que nos convida a recapitular, a reconsiderar, a redescobrir uma unidade interior. Então, é uma vivência que ela é externa e ela também é interna. Na verdade, não existe essa distinção entre o interno e o externo, mas, de fato, a gente consegue ouvir mais o nosso próprio corpo, as nossas próprias emoções, os nossos próprios pensamentos, e a gente vai aumentando esse silêncio, que é uma forma de perceber o mundo.
E aí a gente acaba vivenciando experiências que esse é, cientista, o Mihaly, ele diz, esses momentos excepcionais são os que chamamos de estados de fluidez. A metáfora fluxo é que muitas pessoas usaram para descrever o sentimento de ação sem esforço, e que às vezes sentem que se destacam como os melhores momentos de sua vida. Ou seja, momentos que a gente vive tão intensamente que a gente parece que não vê o tempo interno passar. Né? Aquela manhã que você reencontra um amigo muito antigo, vocês conversam 5 horas, de repente o tempo passou, né? Ou uma festa, ou uma experiência como uma travessia como essa, que você, ao longo de 8 dias, ao mesmo tempo que o tempo passa muito devagar, porque cada experiência é muito intensa, o tempo interno parece que ele rompe completamente com o relógio industrial, então os 8 dias ali podem parecer 8 semanas, tamanho distanciamento, tamanho a intensidade da experiência, e que gera um distanciamento do seu cotidiano, da cidade, da política, né, da vida do dia a dia. E a gente acaba por experimentar essas experiências de fluir, né, que são semelhantes às experiências de transe ou de um artista tocando piano de olhos fechados durante mais de uma hora. E essas experiências nos trazem aprendizados muito intensos e essa vivência do nosso mundo interior. E aí a gente chega aqui a uma compreensão que a gente traz da vida, uma compreensão de mundo, de que o ser humano, na medida que ele vai se conhecendo, que ele vai encontrando suas sombras, seus dragões internos, conhecendo suas vocações, conhecendo suas inteligências, ele, ele pode se tornar um artista da própria vida, uma pessoa mais autônoma, no sentido de se tornar alguém que cria a vida e transforma o mundo de forma ativa, não aquele cidadão automatizado, meio zumbi, que vai para cima e para baixo, vivendo uma vida só para pagar as contas, mas uma pessoa que está no comando da vida, que entende a sua relação com o mundo, a sua interdependência com o mundo, e que pode ir vivendo a vida de forma criativa e se transformando e também transformando o mundo. E aqui a gente traz uma frase do Dr. Suzuki, ele fala sobre o eu capitalista, o eu dessa sociedade do progresso, dizendo o seguinte: filosofia das roupas é uma filosofia do mundo aparente, em que as pessoas se vestem para os outros a fim de parecer diferente. Este é o eu do capitalismo que padroniza internamente. Quando este eu cresce demasiadamente, o verdadeiro eu é empurrado para trás, recalcado. Mas não se pode suprimir o inconsciente criativo. Ele romperá todas as barreiras, ora violentamente, ora patologicamente. Vejam se não é o que está acontecendo em bastante intensidade no mundo de hoje, toda a violência e toda a enfermidade das pessoas, né? Nessa sociedade que nos padroniza internamente e que nos faz engajar no estilo de vida em busca da produção e do consumo excessivo, essa sociedade está nos deixando doentes também, está nos deixando nessa crise existencial, que a gente vai acaba empurrando vontade, sonhos lá para o nosso inconsciente, lá para debaixo do tapete, a gente vai recalcando o nosso verdadeiro eu, e aí, de uma forma ou de outra, ou a gente vai rompendo, vai trazendo esse adoecimento, seja de forma violenta ou, né, ou mesmo patologicamente. E por que é importante dizer isso? Porque o artista da vida é uma pessoa que é capaz de nascer plenamente, desenvolver a própria percepção, a própria razão, a própria capacidade de amar, a tal ponto que o humano ultrapassa o próprio envolvimento egocêntrico e chega a uma nova harmonia, uma nova unidade com o mundo. Diz a psicologia, a psicanálise e muitos outros autores, eu trouxe aqui Naranjo para nos apoiar nesse ponto, no sentido de que a maioria de nós vive numa certa infância psicológica, sem muita consciência sobre si, sobre o mundo. E aí a gente traz essa compreensão de que o artista da vida ele precisa nascer plenamente, ele precisa compreender a sua interdependência com o mundo, ao mesmo tempo
compreender as suas complexidades, suas sombras, seus dragões, seus talentos, para fazer fluir uma vida mais criativa de transformação de si mesmo e do mundo. E é isso que a caminhada acaba proporcionando, trazendo novos sentidos existenciais. A pessoa entra num caminho de Santiago com um emprego, morando na cidade, com um relacionamento, e ela, como o mundo se apaga, como as vozes do mundo diminuem, e ela se encontra, passa um tempo consigo mesma, aumenta a presença, a atenção plena, ela consegue ouvir mais o seu interior, as suas vozes que vêm de dentro, a voz do coração, ela acaba encontrando novos sentidos existenciais. E aí vários entrevistados nos trouxeram isso, inclusive o Danny Smith, um senhor que já fez, um norte-americano, estadunidense, que já fez o Caminho de Santiago várias vezes, 7, 8 vezes, e ele diz que caminhando ele pôde se sentir vivo outra vez, ele se curou de uma depressão, depois que ele aposentou, e ele transformou as caminhadas como forma de... Ele trouxe as caminhadas para a vida dele como forma de viver intensamente, caminhadas ao redor do mundo, de boa comida, de relacionamento com as pessoas. Então, eu trago esse e muitos outros exemplos para mostrar que as travessias elas podem ter uma função pedagógica e educativa no sentido de transformar a própria existência, a própria visão de mundo das pessoas, do que elas vieram fazer aqui, do que elas podem entregar, porque como elas desaceleram, né, se isolam um pouco desse cotidiano, dessa sociedade do progresso, de metas e correrias e de muito barulho, e passam a ficar tempo consigo mesmo, ouvir a voz que vem de dentro, elas acabam por ressignificar suas existências. Então, as travessias, elas têm esse potencial muito grande diante deste contexto de crises que vivenciamos, de trazer novos sentidos, de curar as pessoas desse embotamento, desse alheamento de si mesmo. E aí é nesse sentido que a gente diz que caminhar é reencontrar-se. Eu trago aqui o Gross, escreveu um livro sobre a filosofia do caminhar, trazendo vários filósofos que caminharam muito ao longo da vida e, às vezes, construíram a sua obra através do hábito do caminhar, como os peripatéticos, como o próprio Nietzsche, muitos outros, e ele diz, quer dizer que caminhando se vai em busca de si mesmo, como se fosse uma questão de se redescobrir, de libertar-se da antiga alienação para recuperar um eu autêntico, uma identidade perdida. Então, esse caminhar é uma forma de recuperar esse encontro consigo mesmo. E a educação tradicional, que está aprisionando as pessoas dentro de uma sala de aula, numa compreensão de isolamento do mundo, é uma educação que não dá tempo para o estudante olhar para dentro e pensar quem sou, o que vim fazer aqui, quais são os meus talentos. Uma educação voltada à velocidade, voltada aos conteúdos, que volta o olhar o tempo todo para o mundo externo, mas raramente para o mundo interno. E é por isso que essa pesquisa, ela traz, não é uma pesquisa sobre o caminhar. Quer ler uma coisa interessante sobre as caminhadas, leia a pesquisa. Não, ela traz essas reflexões profundas de como a nossa educação pode mudar, mesmo a educação formal, aqui nós estamos falando no âmbito da educação informal, que também é muito poderosa na vida das pessoas, mas como é que ela pode contribuir com a ciência, com a filosofia, com os educadores e com as pessoas em geral, que estão vivenciando essa educação tradicional de reproduzir, do monólogo eterno do professor, de pessoas que estão adoecidas por causa dessa sociedade. Então, essa é uma pesquisa que traz uma contribuição bem mais ampla do que apenas os aprendizados das caminhadas. E aí, caminhando aqui para concluir, o que é a nossa tese, o que as travessias ensinam profundamente, né, não superficialmente. O que elas ensinam? Bom, há um rompimento com a sociedade do progresso, em direção à caminhada, em direção a uma velocidade mais humana, em direção a uma conexão diferente com o entorno. Então, há esse rompimento, esse desligar do dia a dia, das pressões do dia a dia, das pressões em direção àquela tal felicidade da produção e do consumo excessivo.
E na medida que a pessoa vai desconectando com a sociedade do progresso ao longo da caminhada, ela aprende muito, porque ela vivencia de forma muito intensa aquela experiência. Então, existe uma educação ambiental do caminhar, ou seja, que gera aprendizados problematizados sobre o mundo, que gera uma colaboração, aprendizados intensos sobre a colaboração, né? Numa montanha, um caminhante depende do outro, né? O grupo é o corpo ampliado do caminhante, é importante para ter segurança, para dividir os pesos na mochila, né? É fundamental. E muito diálogo, diálogo cultural, né? Entre os caminhantes, ou entre caminhantes e moradores, né? O aprendizado é muito grande através dessa forma dialógica, né? De conviver. Para além dessa educação ambiental do caminhar, há essa provocação de retornar ao mundo, retornar no mundo, retornar o ato científico ao mundo, através da imersão no fenômeno, retornar o ato educativo ao mundo, seja a educação informal ou a educação formal, traz uma reflexão importante para os educadores e para os educandos, no sentido da necessidade de romper com a sala de aula ou com os muros da escola, né, para aprender no mundo, com as pessoas. E esse retorno no mundo gera essa presença intensa, essa atenção plena no aqui e agora, e esse silêncio que vai trazendo a voz de dentro, que vai fazendo brotar a voz de dentro, no sentido que a gente pode compreender melhor quais são as nossas missões aqui na Terra, né? Eu não estou aqui para dizer que o ser humano nasce com determinadas missões, mas que ele pode ir construindo sentido para a sua vida, criando essas missões, né? Para que ele possa ser um ser humano mais ativo e se tornar, enfim, um artista da vida, né? Que constrói novos sentidos existenciais, mas que está no comando da vida, que entende a sua interdependência com o seu entorno, com as pessoas, a sociedade e a própria natureza, e que, portanto, consegue transformar a si mesmo e transformar o mundo constantemente. Então, as travessias, elas ensinam que, num momento como esse que estamos vivendo, de muitas crises, elas podem nos trazer muitos aprendizados intensos, experiências incríveis, e ela pode nos dar novos significados existenciais, transformando a nós mesmos, mas transformando também a sociedade, transformando a educação, né, e transformando também a sociedade. Então, romper com o mundo e se aventurar nessas experiências intensas pode nos fazer transformações profundas em nós mesmos, mas também na sociedade, que precisamos buscar. Esse é um compromisso ético que eu imagino que nós temos que ter no sentido de ir melhorando o mundo, né? Porque o momento não está fácil. E aí, como conclusão, a gente traz aqui mais uma frase da Michele Sato, que ela diz que somos seres conjugados no tecido social, que pulsa na respiração planetária. Somos janelas do mundo, espelhos do cosmos. Nossos olhares sempre são constituídos de bagagens históricas, experimentações, sensações e sentimentos. Somos, né, esses espelhos do cosmos, somos intimamente conectados a tudo que está no nosso entorno. Então, o mundo nos transforma o tempo todo e a gente transforma o mundo o tempo todo. E é importante também trazer a ciência para esse olhar fenomenológico, trazer o ato educativo também nessa compreensão fenomenológica. E claro, sabemos que a crise civilizatória parece quase insuperável, mas mantemos nosso otimismo por meio de nossa forma de compreender, sentir e agir no mundo. Acreditamos na vocação humana para a arte de viver, assim como a missão coletiva de transformar este planeta em um grande jardim permeado pela justiça social, pelo equilíbrio ambiental e pela amorosidade religante entre todas as formas de vida que aqui habitam. Então, é uma pesquisa que também tem uma dimensão ética, tem um posicionamento ético diante da vida, que precisamos buscar construir esse jardim planetário com justiça social, equilíbrio ambiental, democracias maduras, sociedades pacíficas e que haja uma relação
dialógica e amorosa e relicante entre todas as formas de vidas aqui no planeta. Basicamente, é isso. A pesquisa, esse é um momento que eu trago aqui para fazer o convite à leitura da pesquisa, da tese, para a gente continuar os diálogos e ver novas possibilidades de novos olhares científicos, filosóficos e pedagógicos. De fato, as caminhadas, as longas travessias, elas podem nos trazer contribuições muito importantes, muito importantes. Então, elas podem fazer transformar um pouco a ciência, a filosofia, a educação e, principalmente, transformar a nós mesmos e também o mundo. Eu agradeço a atenção, me coloco à disposição para os diálogos científicos, filosóficos, existenciais. Convido a todos a assistir a um documentário que nós produzimos para comunicar a tese. Tem um documentário, uma versão de 50 e poucos minutos, nós vamos colocar o link aqui embaixo, e uma versão de 9 minutos. E convidamos a todos também para fazer a leitura, para a gente continuar esses diálogos científicos, pedagógicos e filosóficos. Eu agradeço muito a atenção de todos e me coloco à disposição para a gente aprofundar esse diálogo.